Compartilho com você o Evangelho de domingo, dia 29 de agosto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 8, de 14 a 15, depois 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos de Jesus comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição que receberam dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um dia, falando de si mesmo, Jesus disse: não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas sim levá-los à perfeição. O Evangelho do dia nos coloca diante de duas atitudes em relação à lei: dos fariseus e mestres da lei que procuram cumpri-la rigorosamente para que todos vejam, e de Jesus que nos ensina a praticá-la com o coração. O valor fundamental da lei não é anulado por Jesus no Novo Testamento. Jesus mesmo diz: ele veio para cumprir a lei. Jesus deixa claro que a observância dos mandamentos foi condição para que o povo do Antigo Testamento pudesse entrar na Terra Prometida, e também para nós, se quisermos entrar no reino. São Tiago recorda-nos: sede cumpridores da palavra e não meros ouvintes. Em que consiste o aperfeiçoamento da lei oferecido por Jesus? A grande novidade oferecida por Jesus foi deslocar todo o sentido da lei do exterior para o interior, dos lábios para o coração, de fora do homem para dentro dele. A raiz de todas as nossas ações é que garantem que o fruto de nossos atos sejam bons ou maus. É o coração, isto é, nossas intenções. Por isso, Jesus diz que daí é que nasce o rio turvo que contamina o homem e o seu ambiente. É do coração que brota prostituições, furto, homicídios, adultérios, cobiças e todo tipo de maldade. Para entender
a enérgica advertência de Jesus à interioridade, é preciso ter presente o que havia se tornado a lei. Mero formalismo, cumprimento de regras. Diante do Evangelho do dia, podemos nos perguntar: a quem Jesus diz todas essas coisas? Só aos fariseus de seu tempo? E então Jesus responde: ouvi-me todos e entendei. Essas palavras, portanto, são dirigidas por Jesus a seus discípulos de todos os tempos, também a nós. O farisaísmo, com efeito, não acabou com os fariseus, mas continua na vida dos homens e mulheres de todos os tempos. Também nós podemos viver a religião como um mero formalismo, ritualismo, sem chegar ao coração. Que Jesus nos ajude a viver uma fé que passe da inteligência ao coração e passe dos gestos exteriores para o interior. Que Deus nos abençoe e fique iluminado neste domingo por esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.